Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de mercado. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Então, bora lá para a gente ver essa movimentação do índice de hoje, o que aconteceu com o mercado, né? Para a gente fazer aí a leitura do que foram as oportunidades, o que a gente fez tanto lá na aula com o pessoal do treinamento, o que o pessoal teve de operação lá no grupo, mas já deixando, assim, sabendo que a galera tá cada vez mais ficando craque na movimentação, entendendo o conceito, e isso está fazendo com que muita gente esteja batendo meta e fazendo resultado, tá? Antes queria pedir para vocês, como sempre, né, não deixar de dar aquele like, curtir o vídeo, porque isso é que faz o canal crescer, pessoal. Isso aí o YouTube entende que esse vídeo está ajudando as pessoas e vai fazer com que o vídeo atinja mais e mais gente. Para isso é muito importante o seu like. Beleza? Então bora lá para o nosso vídeo hoje. Aqui é o gráfico de 5 minutos no índice e aqui mostrar para vocês o que era a nossa ideia hoje, né? A gente tinha desenhado aqui essa região como sendo a região de premium e a região de discount. Depois do preço ter feito um choque nesse movimento interno aqui, nessa piscina de liquidez que ele deixou. E uma coisa que a gente sempre observa é, se o preço deixou piscina de liquidez, tem dinheiro aqui atrás. E essa aqui era a nossa zona de compra. A gente tinha uma expectativa hoje de o preço vir buscar essa região para subir comprado ou vender aqui quando o preço chegasse na região vendedora. Afinal de contas, o dinheiro grande, ele está aqui, tá? Tanto é que o preço foi lá buscar ele e voltou de novo. Então, aqui eram as regiões, e inclusive hoje eu estava explicando para a galera no Telegram, até fiz um videozinho e postei ali no Telegram para o pessoal, explicando a característica do mercado, a questão desse change, né, dessa mudança de polaridade nesse order block, que gerou um imbalance aqui dos 5 minutos, né, e foi exatamente onde o preço veio buscar liquidez, porque o preço ele trabalha dessa forma. Então, se a gente tem um flip, né, a gente tem uma mudança de característica no gráfico, ele tende a vir testar essa região num momento futuro, e esse momento futuro foi hoje. Então, e quando o preço ele abre nessa região aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela para vocês, né? Quando o preço abre nessa região aqui, a gente tem que aguardar o quê? Nós tínhamos um order block marcado aqui em cima, que a partir do momento que o preço bate aqui e sobe, você tem a oportunidade de entrar numa venda aqui. Teve gente que pegou essa venda e acabou tomando stop, como faz parte do processo, tá? Eu mesmo acabei tomando um stop nessa região aqui, foi um stop de 90 pontos, deu R$19 o stop, e depois a gente aguardou pela oportunidade, e aí muitos que ficam entendendo, tentando achar assim a questão dessa subida, como que foi que a gente fez, e assim, ó, e a gente não fez essa subida, a gente não pegou essa compra. Por que a gente não pegou essa compra? Por causa disso aqui, ó. Nós estamos olhando esse range. O preço, ele fez uma captura de liquidez aqui. Ó. Ele fez uma captura de liquidez aqui. E eu tenho como uma região compradora essa piscina de liquidez. Então a expectativa é que esse preço ele viesse aqui para baixo, para depois subir. Tanto que eu acabei tomando stop aqui, apostando na descida desse preço, com um alvo de pelo menos aqui, ó. O meu alvo era nessa região aqui, porque a ideia era que ele descesse aqui, retrai e vai de novo, né? Porque o preço não vai sempre reto como ele foi hoje. Só que não aconteceu. Mas a gente tinha marcado esse order block aqui, tá? E aí esse order block, ele serve para dar entrada? É muito arriscado, porque como eu falei, ele está numa região de oferta, essa região vermelha aqui. Isso é uma região vendedora, tá? Então, seria uma entrada de risco. Só que como sendo entrada de risco, eu até estava falando isso pro pessoal lá na sala,
seria uma entrada que a gente também não teria pego. Por quê? Porque a entrada de risco nossa, ela se baseia dessa forma. Ela se baseia dessa forma. A entrada é no 50% com o stop logo abaixo. Porque nós estamos falando de um order block dos 5 minutos. Porque aí o teu stop, ele fica um stop coerente. Ó. Se vocês colocarem aqui, daria um stop ainda, um stop caro ainda, tá? De 200 pontos, mas para um alvo de 780. É um trade não muito inteligente, porque eu falei para o pessoal, até eu falei isso para o pessoal, era um trade que daria menos de 4 para 1, e a gente trabalha com no mínimo 4 para 1 de trade, tá? Então, e ele não tá numa zona compradora, por isso a gente não pensa em compra aqui. E aí, quando o preço dá essa esticada e chega na nossa região, aí sim nós temos a região validada, zona de venda, imbalance, todos os cenários voltados para venda. E aí nós tivemos, até eu falei para o pessoal, foram duas oportunidades que o preço deu aqui. A primeira, entrada no Risk and Try aqui, nesse movimento aqui dos 50% do imbalance. Teria sido uma entrada fantástica. Eu acabei não arriscando no Risk and Try, né? Deixei para entrar na confirmação, mas daria um stop aí de 100 pontos. E o alvo, que era esse topo aqui, o teste do topo, daria 815, um trade de 8 para 1. Tá? Então, vocês percebam a diferença, tá? Entre o que a gente tem de expectativa num trade ruim e num trade bom. Só que eu acabei não pegando, acabei esperando a confirmação. E a confirmação, quando ela vem muito perfeita. E aqui vocês podem observar, a gente vai trazer para 1 minuto. E aí nós temos um movimento muito claro. O preço, ele, percebam, ele trabalha, ele faz o movimento, volta, faz o topo, faz o choque, retração, percebam, meio, 50% e topo. E aqui nós tínhamos o imbalance. E aí aqui foi a minha entrada. No 50% da FIBO, stop de 90 pontos, acima do imbalance e acima desse topinho anterior, protegido o stop. E o alvo de 600 pontos, que era o último topo. Um trade aí de 6,67 para 1. E aí o que aconteceu com esse trade? Ele pagou, o pessoal lá, mostrei lá no grupo, pagou os 90 pontos que eu tinha tomado stop aqui embaixo, ainda me sobrou 500 pontos, 500 e uns quebradinhos, né? Por conta das taxas. E esses foram as duas operações no dia, tá? Então aqui assim, ó, a minha entrada foi, o meu stop foi aqui, nesse carinha aqui, ó, só para mostrar para vocês pelo 1 minuto, tá? Eu entrei aqui, eu entrei aqui, ele veio, estopou e depois andou um pouquinho e depois andou. Mas meu stop foi aqui, ó. Eu tomei stop nessa violinada aí, coisa que faz parte do jogo, tá? Então, mas isso é importante, é o que vocês precisam saber. Um stop de 90 pontos e um trade de 600 pontos, sobrou aí 510 pontos de lucro hoje nas operações do mini índice. Poderia, e era um trade que até poderia ter esticado mais até o order block comprador. Aí daria um trade de 800 pontos, daria 200 pontos a mais. De qualquer forma, meta batida, tchau mercado, porque a tarde é isso aqui. A tarde é um moedor de trader, que aí tem uma galera que adora ficar operando isso aqui, procurando choque, procurando boss nessa porcaria aqui, né? Mas isso a gente já está acostumado. E aí é onde já não vive o smart money, né? Aí já é onde vive o tentar adivinhar a operação. E tudo isso é uma coisa que vai fazer parte do processo, tá? Então, esse foi a movimentação do nosso índice para hoje. E o que a gente tem para amanhã? Para amanhã a gente tem aqui, esse imbalance já foi mitigado, já era. A gente tem uma nova zona aqui validada, que foi deixada para trás, que é esse topo, esse imbalance aqui, esse order block aqui, na verdade, tá? Que é uma região que foi testada. Inclusive,
a atenção que vocês precisam ter é nesse sentido, porque assim, ó, o movimento que levou a essa alta, esse carinha aqui, ele devolveu tudo e chegou até a querer romper aqui. Porém, o preço está trabalhando nessa piscininha de liquidez aqui, tá? Então, fiquem atentos, porque nós temos aqui um range sem vergonha, tá? Onde muita gente vai querer adivinhar o que fazer, só que não tem o que fazer, tá? Então, fiquem atentos a isso. Aqui, a gente continua com esse order block aqui de baixo marcado, porque ele foi tocado, mas ainda não foi mitigado, né? Aquele order block lá de baixo continua válido. Lembrando que se o preço chegando ali é uma risk and try, tá? E uma risk and try em que sentido? No movimento contra o mercado, porque ele veio, lembrem-se do movimento macro. O preço subiu, fez fundo, fez outro topo, perdeu fundo e veio testar a região, tá? Então, é um trade que vocês podem arriscar e fazer e ele acabar vindo passando reto, tá? Apesar de estar numa região de desconto. O mais coerente a se esperar é você operar a favor do movimento, certo? E aqui nós temos o quê? Com essa onda que foi gerada, nós temos de novo aqui ó, uma região de premium discount desse movimento. Qual que é o premium discount que é válido? É esse cara aqui. Tá? Então, percebam que, eu vou deixar até esse premium discount aqui para trás para vocês verem que a região vendedora é aqui em cima, tá, turma? Não é ali embaixo. Aqui que a gente tem que esperar por venda. E aqui embaixo a gente espera por compras. Esse é o desenho do nosso índice para amanhã. Deixa eu só ajustar esse order block aqui, né, que é o order block dos 5 minutos que ainda não foi mitigado, para que vocês tenham essa marcação aí atualizada, tá? Então, esses aqui são os movimentos que a gente tem aí marcados no dia de amanhã para a gente acompanhar o mercado, tá? Essa consolidação aqui atrapalha um pouco, sim, atrapalha, tanto que a gente vai deixar, vocês percebam, eu vou deixar marcado, deixa eu só tirar isso aqui, deixar marcada essa região aqui, que ela é importante vocês terem pelo menos um norte disso aqui que o preço está fazendo, tá? Fazer questão de deixar marcado aqui como o nosso cifrãozinho que a gente sabe é o que o varejo mais gosta de fazer, comprar aqui em cima e vender aqui embaixo. Então, muita atenção nessa região moedora de trader aí. Beleza, turminha? Então, mini índice era isso. Bora falar do nosso dólar. O dólar hoje teve uma movimentação também um pouco direcional, né? Ele abriu pegando a liquidez aqui, ele abriu pegando a liquidez desse fundo aqui, e aí acabou subindo, fazendo teste nesse order block, retração de 50%, porque ele perdeu essa região aqui, ó, fez liquidez, e aí ele acabou subindo para também buscar essa região aqui, ó. Lembre-se, ó, vocês percebam que o preço ele trabalha pegando liquidez em todos os cantos. Então ele veio aqui, a galera que apostou na venda, ele saiu estopando, deixou essa zona de liquidez, voltou, fingiu que ia descer, veio pegar o stop dessa turma, que levou o preço até essa região aqui, e aí depois ele voltou a descer e fechou no mesmo range. Então, vocês percebam que o preço fica batendo, ó, ele capturou essa liquidez aqui com esse pavio. Então, o preço trabalha dessa forma, turma. Ele sempre vai trabalhar buscando onde está o dinheiro em todos os lados. Então, por isso que vocês têm que ter atenção para onde olhar e a forma como operar. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos aqui, eu vou deixar no 15 minutos, esse fundão marcado, todo ele no 15 minutos. Porque é uma região muito importante e ele é uma região onde, inclusive, eu vou deixar essa linha aqui, porque vocês percebam que o preço não rompeu ela, tá?
O preço respeitou ela todas as outras vezes. Ele ameaçou romper o fundo aqui, voltou para dentro da caixa e nela permaneceu. Então eu vou deixar essa linha marcada porque isso aqui é o fundo de continuidade, tá, turma? Isso aqui é que o preço precisa romper e se ele romper essa linha, ele vai se embora para baixo, tá? Aqui nós temos o outro ponto de order block dos 60 minutos. A gente tem essa zona de liquidez que ficou aqui agora, tá? Deixou renovado uma zona, então a gente tem que estar atento. Percebam que ele rompeu essa região aqui, ó. Tá? Então, ele tem isso aqui agora. E lembre-se que o preço que ele faz, se ele pegar a liquidez aqui, ele pode ir para o outro lado, porque ele captura a liquidez em ambas as direções para depois seguir o caminho, tá? Então, no dólar é isso que a gente tem e mais esse order block aqui em cima, que é a região vendedora, tá? Fora as outras regiões lá de cima. Eu também ficaria atento com essa região aqui, tá? E essa extremidade aqui também é uma extremidade importante para deixar marcado ali, inclusive onde é os 50% dela que eu marquei como choque. Fica marcado como 50% para uma possível venda nessa zona também. Beleza, turminha? Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos um excelente descanso. Um ótimo pregão amanhã que a gente tem live. Vejo vocês na live. Grande abraço a todos e até amanhã.